Boa noite, coaches, né? Viemos aqui hoje falar sobre viver de coaching, o quanto uma mentoria pode te ajudar nessa jornada de viver de coaching. Então, você que está comigo nessa live, seja aqui pelo Instagram, pelo YouTube, convide outros coaches que merecem saber de tudo que eu vou falar aqui para vocês. Realmente, eu estou aqui para falar como uma mentoria pode te ajudar nesse processo que você tanto busca para viver de coaching, monetizar seu sonho, ter liberdade geográfica, financeira, né? Viver daquilo que você realmente ama e merece. Então, compartilha com outros coaches. Eu vou compartilhar aqui também com a minha lista de contatos e peço para que você compartilhe. Daí, vamos chamar mais pessoas para a gente estar conversando aqui. Então, muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre ter uma carreira, um início de jornada, tendo um mentor e não tendo um mentor? E eu vim exatamente hoje falar sobre isso para vocês, né? O quanto que uma mentoria potencializa o nosso resultado. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu vou repetir aqui qual que é o papel de um mentor na vida de vocês. Então, o mentor, eles são profissionais que eles já possuem experiências, né? Que você busca encontrar ao longo da sua jornada. Então, esses profissionais, eles já passaram pelo caminho onde hoje você está trilhando e eles já estão em um determinado patamar profissional onde você realmente quer chegar. Então, eles já sabem esse caminho. Então, quando essa pessoa já sabe como chegar lá, quais são os possíveis erros, eles ajudam a melhorar a sua visão e as chances de potencializar o seu crescimento na carreira através de conselhos, dicas, ensinando processos, vendo a sua necessidade, te acompanhando, realmente segurando ali na sua mão para te acompanhar ao longo desse processo, tá? Então, pessoas de sucesso, elas sempre tiveram mentores, né? Sempre as pessoas que a gente encontra ao longo da jornada, coaches que a gente encontra, né, ao longo da jornada, que hoje tem muito sucesso, eles tiveram e têm mentores, né? Então, porque o caminho do sucesso, ele realmente fica mais encurtado quando a gente tem pessoas que realmente já sabem, né, como chegar até lá. Então, por exemplo, eu sempre tive mentores e tenho mentores até hoje, né? Hoje eu tenho, né, 3 mentores que me ajudam ao longo do processo, que me ajudam ao longo da minha empresa, de coisas que eu quero fazer na minha jornada, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Mas quando eu iniciei a minha carreira também, ela só alavancou a partir do momento em que eu tive mentores na minha vida. Então, a minha primeira mentora profissional foi a Dani Teixeira, né? Eu honro demais a Dani. E depois, ao longo do processo, a gente vai sentindo qual é a necessidade que a gente tem. Mas a pessoa, né, que realmente me ensinou a colocar no mercado, viver de coach, foi a Dani. Porque foi a minha primeira mentora, me segurou pela mão. Amiga, hoje me ajuda ainda quando eu preciso, mas eu continuo tendo mentores, né? Então, hoje eu tenho grandes mentores na minha vida que auxiliam ao longo da minha jornada, né? Então, tenho fortemente a Jerônimo, né? Como mentor, que me ajuda muito na caminhada. Tenho também o João Cobal, que me ajuda gigantemente, e a Flávia Cobal, que também são os meus mentores. Então, a gente sabe que muitos caminhos ao longo da nossa jornada, eles são encurtados quando a gente tem pessoas de experiência caminhando com a gente, porque eles vão mostrar para a gente o caminho, né? Eles vão apontar para a gente o caminho. Já disse, né, Newton, né, que se me vi mais longe que os outros, é por estar nos ombros de gigantes. Então, quando a gente tem um mentor, é exatamente isso. É como se a gente estivesse no ombro deles, né? No ombro de gigantes que mostram o caminho. A gente consegue enxergar muito mais longe da nossa jornada quando a gente tem esses mentores ao nosso lado, tá? O que as pessoas muitas vezes questionam, mas quem pode ser mentor?
você tem que entender o que você quer para a sua vida e buscar um mentor que tenha sucesso naquilo que você deseja. Então, o mentor, ele precisa ter tido sucesso, um resultado naquilo que você busca. Então, você busca viver de coaching. Então, você precisa de uma pessoa que tenha esse resultado, que ela já vive de coaching, que ela fez uma transição de carreira tranquila, que você sabe que ela vai te apontar os caminhos. Então, tem que tomar muito cuidado em realmente, primeiro, ter clareza daquilo que você busca e depois encontrar uma pessoa para ser o seu mentor que realmente já viveu toda essa jornada que você ainda vai passar e tem sucesso naquilo que você busca como seu sonho, né? Como aquilo que você realmente deseja para a sua vida. Então, um ponto muito importante de você ter um mentor, né? De você participar de uma mentoria. E quando eu falo mentorias, né? É indiferente. Você pode fazer uma mentoria de forma individual ou você pode fazer mentorias em grupos. Depende do seu caminho, depende da sua jornada, depende do que você deseja para a sua vida. Eu já participei dos dois formatos, eu já fui mentorada individual. Hoje as minhas mentorias elas são em grupo e eu vejo muito resultado, né? O poder do grupo, quanto o grupo ele é importante porque não é só um mentor. As pessoas ajudam, né? O quanto o grupo em si é uma segunda mentoria, né? Fora dos encontros, fora ali do que a gente faz, a reunião do grupo ali, o quanto a gente se ajuda, o quanto faz caminhar. Então, você pode optar em participar de mentorias que sejam em grupo, ou você pode também ter um mentor individual que te auxilia ali de forma individual. E qual é, né, que importância que eu posso citar para você aqui de participar de uma mentoria, né? E ter mentor, né? Participar de uma mentoria é você estar treinado e preparado para qualquer mudança que pode acontecer. Então, atualmente não basta só a gente trabalhar duro, fazer acontecer. A gente tem que trabalhar também de formas inteligentes. É muito importante que a gente busque formatos inteligentes de trabalhar. Então, você precisa aprender sobre pessoas, você precisa aprender sobre relacionamentos, sobre processos, sobre oportunidades, as novas estratégias. E dentro de mentorias, pessoas que oferecem mentorias, né, de forma séria, esses mentores eles vão trazer todas essas informações para você. Por quê? Porque são pessoas que constantemente estão estudando sobre inovações do mercado, sobre tudo, sobre as novas estratégias, né, que você tem que aplicar dentro do seu negócio. Então, essa pessoa, ela te dá conselho sábio, porque ela foi, estudou, buscou diversas oportunidades já para te colocar. Então, ela está antenada. O que está vindo no mercado, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que quando surgiu a pandemia, 2020, nossa, meu Deus, mas o que a gente vai fazer? Porque eu, por exemplo, eu era uma coach que atendia muito no presencial pelo fato de estar atendendo empresas. Eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Tá tudo fechando e tal. E eu tive, né, eu tenho a oportunidade de ter grandes mentores na minha vida que na realidade, o meu negócio, a minha carreira, ela alavancou muito mais na pandemia por conta disso, porque eu tive pessoas, né, que me ensinaram sobre relacionamentos, sobre processos, sobre oportunidades, sobre estratégias. Então, se eu não tivesse mentores, talvez eu poderia ter sido uma coach que tinha ficado parada, né, aí no tempo, ou quando eu comecei lá em 2017, quando eu comecei, eu poderia ter ficado por lá se eu não tivesse tido mentores, ou até mesmo agora, nesse novo formato pós-pandemia que a gente está vivendo. Então, quanto que é importante ter pessoas que realmente vão nos ajudar em todo esse processo. Então, não subestime a importância de você estar em mentoria. Isso é muito importante, tá? Um outro ponto, né, que é incrível quando você participa de uma mentoria e que isso vai te ajudar imensamente a viver de coaching, é porque, assim, os mentores, eles te motivam, eles transformam a sua visão, literalmente, né? Mentorias, mentores, eles fazem você pensar fora da caixa. Às vezes a gente está tão engessado, né? Quando eu começo, por exemplo, as minhas turmas de mentorias, eu vejo muito isso. O quanto, de repente, a pessoa está engessada com nicho, ou a pessoa está engessada com preço. Então,
acaba não tendo, sabe, uma motivação para pensar diferente, para pensar fora da caixa. E mentores fazem você realmente perceber as oportunidades de crescimento. Então, quando você está dentro de uma mentoria, essa sua visão, esse olhar para as oportunidades, eles ficam muito mais aguçados, porque é justamente esse o papel daquela pessoa que está te orientando, te colocar em movimento, te colocar em crescimento. Então, é muito importante que você fique atento às oportunidades. Mas muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não tem essas sacadas, a gente não tem esse feeling. Então, os mentores são eles que vão te motivar, que vão transformar a sua visão e vão fazer você pensar fora da caixa dentro do seu negócio, tá? Então, devido ao mentor ser uma pessoa de grandes experiências, né? Ela tem formas, essa pessoa, esse seu mentor, ele vai ter formas diferentes de pensar sobre trabalho, sobre vida, tá? E esse mentor vai te mostrar as possibilidades de resolver problemas, de resolver coisas que talvez você acha que é impossível, né? E claro, o tempo todo na mentoria, esse mentor vai te dar sugestões de melhoria que ele mesmo já vivenciou, que ele mesmo já colocou dentro do negócio dele, melhorias que ele já fez no negócio dele e que deram certo. Então você não vai precisar para aquela passar por uma adaptação que corre o risco de não dar errado dentro do seu negócio. Você já vai ser assertivo, porque o mentor vai te orientar de acordo com aquilo que já deu certo dentro do negócio dele. Então essa também é uma das grandes importâncias, né, de você estar participando de uma mentoria, de você ter mentores no seu caminho. Um outro ponto bem interessante também é que, assim, os mentores, eles te empurram para ir mais longe, né? Eu sempre falo, as pessoas, né, a gente brinca, nossa, a Adri muitas vezes dá umas voadoras, a Adri dá um puxão de orelha, mas por quê? Porque na realidade eu quero jogar vocês do ninho, né? Então eu quero vocês longe, eu quero vocês voando, eu quero vocês junto comigo, na mesma altura. Eu sempre falo isso dentro das minhas mentorias. Ninguém fica para trás, todo mundo precisa estar junto, todo mundo tem que estar no mesmo patamar, não tem problema, eu quero todo mundo voando na mesma altura que eu vou. Então, por isso que muitas vezes é necessário realmente tem esse empurrão. Então, a mentoria serve muito para isso, para te empurrar, para fazer com que você vá mais longe, para fazer com que você alcance um resultado, né, gigantesco dentro do seu negócio, que realmente você possa viver de coaching. Então, um grande risco na sua jornada profissional é a possibilidade de você ficar estagnado ou acomodado, porque a gente começa a fazer tanta coisa que não dá certo, não dá certo, não dá certo, e a gente para de enxergar as oportunidades. E aí a gente fica estagnado. Desde 2017, quando o coaching entrou na minha vida, eu posso falar para vocês centenas de pessoas que ficaram estagnados ou acomodados. Então, sendo assim, um mentor, ele pode reconhecer todos os seus sucessos. Ele pode falar para você, não, você está fazendo isso e está dando errado, mas é isso aqui que vai dar certo para você. E ensinar você a extrair os aprendizados dos seus erros. Porque a gente vai errar. A gente não vai acertar o tempo todo. Só que todos os erros, eles são experiências, né? Então, se você tem sucesso, é um resultado. Se deu errado, também é um resultado. Se é um resultado e deu errado, é porque algo não foi feito da forma certa. E o mentor, ele te ajuda a entender os aprendizados nos seus erros e te empurrar constantemente para fora da sua zona de conforto, né? O mentor te desafia. Eu, pelo menos, né, a minha mentoria, ela chama Coaching em Ação. E por que coaching em ação? Porque eu realmente desafio todos os coaches que estão lá. Eu coloco eles em movimento desde o primeiro dia de mentoria. É literalmente movimento. Quem está lá dentro sabe o quanto eu empurro. Então, tem que se colocar em movimento. É para estar em ação. Ninguém vai viver de coaching, ninguém vai ter sucesso profissional se ficar parado, se ficar na zona de conforto. Então, é muito importante que você entenda que a estagnação é um resultado do quê? Um resultado de algo que deu errado. Então, tem que buscar pessoas que podem te ajudar a fazer dar certo. E isso, um mentor, dentro de uma mentoria, um grupo, é onde você realmente vai conseguir esse resultado, tá?
Um outro ponto bastante importante, né, que faz com que uma mentoria te ajude a viver de coaching, é que os mentores, né, seus mentores, eles podem te proteger de erros. Então, devido às experiências, os mentores, eles podem te proteger de uma exposição prematura, porque às vezes a gente tem ideias, planos que vai fazer isso e aquilo, mas tudo isso que a gente coloca em mente pode servir apenas como uma exposição ruim para a nossa imagem como profissional. Então, o mentor, ele te protege disso, né? Ele pode te oferecer informações muito valiosas, né? É, de como se posicionar, de como fazer isso ou de como não fazer isso. Porque ele passou por essa jornada, ele sabe o que deu certo, ele sabe o que deu errado. Então é muito importante você ficar atento para essas dicas que o seu mentor vai dar. Ele vai conduzir você de uma forma tão correta e tão assertiva, segurando na sua mão, que ele evita de você cometer erros. Por quê? Porque ele já experimentou esses erros lá no passado. E sendo um bom mentor, ele não vai querer que você passe pelos mesmos erros que ele passou. Que você sinta as mesmas dificuldades que ele sentiu. Então, o mentor, uma mentoria, ela te protege desses erros. Te protege gigantemente de você fazer algo que não vai dar certo, ou que de repente vai até queimar a sua imagem como profissional. Porque é muito triste, né? E sem julgamento nenhum, mas é muito triste a gente ver pessoas ralando tanto no mercado de uma forma errada, né? Fazendo coisas que na realidade, ao invés de estar ajudando ela profissionalmente falando, muitas vezes está queimando a imagem desse profissional. E às vezes são pequenos detalhes, coisas tão pequenininhas que ela poderia estar fazendo diferente, mas a pouca vivência ainda no mundo do coach não faz ela ter essa sacada que era uma pequena mudança para ela fazer acontecer. Então, o mentor, ele vai te brindar, ele vai te proteger desses possíveis erros que pode acontecer dentro do seu negócio. Então, quando a gente fala, né, de estar em mentoria, nossa, gente, principalmente eu vejo nos grupos, por exemplo, de mentoria, quando a gente faz, né, troca de experiências, por exemplo, sobre os nossos negócios, o quanto o pensamento, né, dos mentorados ele muda de uma forma tão incrível ali, quando a gente percebe que eles começam a receber opiniões de formas diferentes, ideias de formas diferentes. Então, de repente, ele está numa ideia, numa sacada de algo que vai dar tão errado, talvez, mas aí o mentor, as pessoas que estão em grupo ali começam a orientar, ele muda essa sacada dele de uma forma tão incrível que a hora que ele implanta no negócio dele, não dá erro. E por quê? Porque ele está protegido do erro dentro dessa mentoria. Não que a gente não vai errar, né? A gente erra, claro, mas hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu passei uma mensagem para a Flavinha Cobal perguntando para ela se ela achava que eu deveria fazer uma determinada coisa ou não para o meu negócio. Por quê? Porque a gente tem que ter pessoas que já vivenciaram, que já passaram por aquilo, para mostrar para a gente se sim ou se não. De repente eu ia fazer algo que não ia ser legal para o meu negócio, que talvez fosse ser até um gasto financeiro, um gasto emocional, um gasto de energia, e que não ia somar em nada. E aí, o que acontece? Eu tenho ela como a minha mentora, mando uma mensagem, ela responde. E ela não é assim, ela não só respondeu, ela quis saber mais. Dri, me explica isso. Como que vai ser? O que você pensa? O que você tem de plano para 2022? Eu fui respondendo as perguntas dela, de uma pergunta que eu fiz para ela depois ela me dar o ponto de vista dela. E hoje eu sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque ela já passou, ela já vivenciou. Então, e o que aconteceu nesse momento? Ela me protegeu de um erro. Então, ter um mentor é estar protegido de possíveis erros. O quanto isso é incrivelmente importante para o nosso negócio e o quanto isso, né, vai nos ajudar a realmente viver de coaching. E um outro ponto muito importante que uma mentoria pode te ajudar a viver de coaching é porque dentro da mentoria a gente compartilha lição de vida. Então, bons mentores, né,
Eu falo isso pelos meus mentores são maravilhosos, aqueles que já foram e aqueles que ainda são mentores, né? Bons mentores, eles são capazes de, através da história pessoal deles, né? De através da história de vida deles, tanto de sucesso quanto de fracasso, gerar muito aprendizado para os seus mentorados. Então, depoimentos de coisa que a gente já vivenciou ajuda a perceber que certas situações a gente simplesmente tem que se motivar e continuar no caminho, porque acontece com todo mundo. Então, bons mentores, eles compartilham lição de vida, eles ensinam através da própria história deles, né? Então, é incrível, né? Geralmente, eu falo para os meus mentorados que a gente, né, a gente segue um caminho que a gente se torna uma família, que a gente se torna muito mais que mentor e mentorado, a gente vira família, a gente se torna amigos. Por quê? Porque a gente compartilha dores e amores dentro da mentoria, a gente compartilha muitas histórias lá dentro. Então, o quanto, né, que faz a diferença, talvez, né? E aí eu vou trazer até para o lado pessoal. Às vezes a gente está vivendo um momento não tão bom na nossa vida, mas a gente tem um mentor, um grupo, alguma coisa que a gente pode se apoiar e mostrar para a gente que indiferente, independente do momento que a gente possa estar passando, seja ele profissional ou pessoal, o nosso negócio, a nossa história tem tudo para dar certo, a gente tem como fazer dar certo. Então, esses são os principais pontos, né? Quando as pessoas começaram a me perguntar a importância de uma mentoria para viver de coaching, foram os principais pontos que eu fui pontuando ao longo dessa jornada, tá? Então, o que né? Vou repetir até aqui para vocês esses pontos, mas que você fique atento a isso, né? Que você comece a imaginar, a pensar nessa possibilidade de estar com pessoas que já vivenciaram tudo aquilo que você deseja para a sua vida e que pode te ajudar, né, a minimizar, a estreitar ainda mais esse caminho. Então, os pontos que eu citei aqui hoje, né, para vocês, né, da importância de ter um mentor, o quanto isso vai te ajudar na sua carreira e viver de coaching, então, primeira coisa, né? Que os mentores, eles te treinam e te preparam para qualquer mudança. Então, qualquer situação que vai vir, você vai estar treinado por esse mentor dentro dessa mentoria para qualquer mudança, para qualquer situação diferente que possa chegar dentro do seu negócio, tá? Outro ponto, né? Os mentores te motivam, né, e transformam a sua visão. Mentores, dentro de uma mentoria, você começa a pensar fora da caixa, você consegue ver possibilidades e oportunidades em tudo, porque é exatamente isso, né? Pensar fora da caixa, não ficar engessado, né? Às vezes a gente sai da nossa formação e a gente não aprende como se posicionar, o que tem que fazer, a gente fica engessado. E dentro de uma mentoria, né, um bom mentor vai fazer você encontrar oportunidades em tudo que você vê. E você começa a pensar fora da caixa. Outro ponto, então, mentores te empurram para ir cada vez mais longe, ele te tira da zona de conforto, ele não deixa jamais você ficar estagnado, né? Porque a dor da estagnação ela é muito grande. Muitas pessoas, infelizmente, desistem de ser coach justamente no momento em que elas estão na dor da estagnação. E não é isso, jamais que eu quero para vocês, pelo contrário, né? Ficar estagnado dói demais. Então, na realidade, você tem que ir muito mais além, você tem que ser empurrado, né, do ninho, tem que viver, tem que voar alto. É aquilo que eu falei para vocês, eu quero todo mundo voando na mesma altura que eu vou. Então, tem que realmente ter aí pessoas que te impulsionem para isso, tá bom? Mentores te protegem do erro. Então, como eles já têm uma jornada, uma vivência gigantesca, ele já passou pelo caminho que você está passando, ele já atingiu o resultado que você quer atingir, então eles te protegem do erro. Então, vai ser muito mais fácil, devido às experiências que esse mentor já passou, te orientar pelo caminho certo e evitar que você tenha erros prematuros, exposições prematuras. Então, claro, né? Esses mentores, eles realmente vão te ajudar nesse momento. E outro ponto incrível é que você aprende com as histórias de vida dos seus mentores, a história de vida do grupo que está com você dentro dessa mentoria.
Então, eles são capazes, né? Bons mentores são capazes de, através da história deles, da história de transformação deles, tanto de erro quanto de fracasso, tanto de erro quanto de acerto, né? Te mostrar o quanto ele pode te ajudar ao longo desse caminho. Então, eu espero realmente que eu tenha colocado aqui para vocês os principais pontos e o quanto é importante você ter um mentor na sua vida para que se torne mais fácil, mais leve esse caminho para você que deseja empreender e viver de coaching. Eu tenho 2 recados aqui bem importantes para dar para vocês, já caminhando para o final. Ó. Não sai daqui, ouça os recados, tá? O primeiro recado é que amanhã, às 19 horas, eu vou fazer uma mentoria gratuita pelo Zoom. Então, fique atento nos meus stories, no feed, onde eu vou postar para vocês um link de Zoom e eu vou estar fazendo mentoria gratuita. Você acessa o Zoom, entra lá na nossa sala, fica à vontade para abrir sua câmera, para abrir seu microfone e perguntar para mim tudo que vocês tiverem de dúvidas quanto a viver de coaching. Então, eu vou fazer essa mentoria gratuita amanhã pelo Zoom. Então, vai ser às 19 horas. O link vai estar tanto no meu feed quanto também nos meus stories. Fique atento, a gente vai disponibilizar isso, mas eu já estou antecipando esse convite para você que está aqui. Então, bora lá, vamos participar dessa mentoria também, tá? Caso você não me siga, não me segue ainda lá no YouTube, corre para lá, meu canal é Dri Sabino, começa a me seguir. Todos os dias tem vídeos incríveis para que você possa viver de coach, alavancar o seu negócio. Todo dia tem dicas incríveis chegando por lá. E uma outra coisa bem importante que eu tenho para falar para você é que nessa semana, né, está abertas as inscrições para a mentoria Coach Ação. É a última turma desse ano de 2021. Então, as vagas estão abertas. Caso você tenha interesse em fazer parte desse time de pessoas que dão certo, né? Onde dezenas de coaches já passaram por lá e hoje vivem de coach, faturam mais de 10 mil. Tem um link na minha bio que você pode se inscrever. Além da mentoria, tem bônus incríveis rolando por lá. Então, é a mentoria mais 9 bônus surreais para literalmente te colocar no mercado. Né? São bônus de crenças, de sabotadores, posicionamento na internet, forças de caráter e tantas outras coisas que realmente são fundamentais para que você alavanque o seu negócio e comece a viver de coaching, tá? Então, é o meu convite para vocês. Então, caso vocês tenham interesse em estar participando dessa última turma e realmente dar o primeiro passo para que você possa viver de coach, corre para a minha bio e faça a sua inscrição, né, que é só essa semana de inscrição e é a última oportunidade do ano para você começar realmente a alavancar o seu negócio. Também para seguir o meu canal lá no YouTube, então canal Dri Sabino, que todos os dias tem vídeo para que você possa realmente viver de coach, dicas incríveis para alavancar o seu negócio. E também não se esquecendo que amanhã, às 19 horas, a gente tem mentoria gratuita pelo Zoom. Eu vou deixar disponível para você o link, tanto no meu feed do Instagram, quanto também nos stories, tá bom? Então acompanhe lá para que você possa realmente estar comigo nessa mentoria amanhã às 19 horas. Eu agradeço a cada um de vocês que estão por aqui, que estiveram por aqui, que passaram, deixaram seu joinha, mandaram corações. Muito obrigada a cada um de vocês e a gente se encontra amanhã às 19 horas lá no Zoom, pelo link que eu vou disponibilizar e onde você vai ficar à vontade para fazer qualquer pergunta sobre viver de coaching. Um beijo grande para vocês, eu espero até amanhã.